Pai, muito obrigado por esse presente que o Senhor nos deu. Agora estamos aqui para cuidar deles e pedir a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito venha visitá-los. Aqueles que estão enfermos, incrédulos, aqueles que estão com crises no seu casamento, na sua família, com seus filhos, nós pedimos a Ti, ó Deus, que em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor venha visitar a todos, curando de todo tipo de mal, libertando de toda ação maligna, e que a nossa família verdadeiramente sirva ao Senhor e com alegria, em nome de Jesus. E quem quer, diga obrigado, Senhor, pela minha família, e vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém? Boa noite. Pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu estou ainda na campanha com vocês, tá? Esse propósito, Jesus na minha casa. Faltam ainda 3 semanas para a gente terminar esse propósito que, no meu ponto de vista, tem sido muito forte, pedindo a Jesus para visitar o nosso lar. Nós já falamos de Caná da Galileia, quando Jesus visitou lá e fez uma transformação, né? O milagre da transformação. Na casa de Pedro, ele curou a sogra dele, cura. Onde Jesus entra tem cura. Em Cafarnaum ele restaurou. Na casa de Levi levou o Levi a arrependimento. Na casa de Simão teve uma unção e um perdão. Ele perdoou a mulher pecadora que entrou lá, né? Na casa do Jairo ele deu vida à filha do Jairo que tinha morrido. Em Marta e Maria ele deu a capacidade de escolha. A Marta escolheu a pior parte, a Maria a melhor parte. Ele falou que não ia tirar da Maria a escolha que ela fez de sentar aos pés de Jesus para ouvir. Semana passada falamos do Zaqueu. Ele entrou lá e deu salvação, salvou o Zaqueu. Onde ele entra tem salvação. Amém, Jesus? Hoje eu quero falar sobre comunhão com vocês. O que é uma comunhão? Comunhão é quando pessoas se reúnem igual a nós aqui, tá? Mas é diferente de só se reunir. Nós podemos estar aqui reunidos e não estarmos em comunhão. Ou seja, a gente pode estar aqui reunido e de repente nós não estamos concordando em pensamentos, concordando com as ideias, concordando com a palavra de Deus. Então não há comunhão entre nós, só estamos reunidos. Reunido não significa que a gente crê igual, que a gente tem comunhão. A comunhão faz toda a diferença. Quando eu estou na casa de Deus e eu tenho comunhão com aquilo que é ensinado naquela casa, eu tenho comunhão com a palavra de Deus, a minha fé é a mesma que é pregada naquela igreja, é a fé que vem pela palavra. Eu estou em comunhão com a igreja, as coisas começam a acontecer. Eu atendi a uma pessoa hoje à tarde lá fora. Essa pessoa está passando uma situação grave, principalmente na área financeira, profissional, e ele falava comigo, o rapaz falava comigo, mas pastor, todo domingo eu tenho ido à igreja. Mas mesmo assim eu vou à igreja e as coisas não estão acontecendo. E eu falei isso para ele hoje. Falei, a gente está trabalhando hoje, falando, pregando sobre comunhão. Você só visita a igreja, você só vai à igreja e espera que Deus faça tudo e resolva a sua vida toda, porque você começou a ir de vez em quando à igreja. Você não tem comunhão com Cristo, você só visita, e isso é diferente. E ele ficou me olhando assim, senti até que ele não gostou muito quando eu falei isso, mas eu fui explicando para ele, aí ele entendeu. Ele falou, pastor, domingo eu vou nessa igreja, domingo eu quero ir aí, eu quero aprender esse negócio de comunhão, porque eu quero começar a fazer a oração da maneira correta, eu quero começar a ter entendimento da palavra, para eu poder vencer essa situação que eu tenho passado. Eu creio que se ele vier, ele vai vencer em nome de Jesus. Amém, irmãos? A nossa mensagem começa em Marcos capítulo 4. Vamos lá em Marcos capítulo 4. Hoje nós vamos falar de comunhão. Uma casa onde tinha um cenáculo, um tipo de um galpão dentro daquela casa, onde o Senhor vai se reunir com os seus discípulos. Está aqui, Marcos capítulo 14, perdão. O Mateus fala sobre isso, o Lucas fala sobre isso, o João fala sobre isso. Nós vamos falar a partir do versículo 12.
É a Santa Ceia do Senhor, né? Antes dele ser entregue, ser traído por Judas, ser entregue aos romanos. Mas nós vamos falar de comunhão, tá? Comunhão é um grupo que se reúne com a mesma ideia, mesmo pensamento, querendo fazer a mesma coisa, no mesmo propósito. Você está em comunhão com essa pessoa. Marcos capítulo 14, versículo 12, vai aparecer na tela se você tiver sem a escritura, sem a Bíblia Sagrada. Diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado já, e preparado. Preparai-a, então no caso, prepare a Páscoa ali nesse cenáculo, né? E saindo os seus discípulos, foram à cidade, e o que aconteceu? Acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Olha que coisa tremenda, quando você está em comunhão com Deus. Você sabe que Jesus, quando ele veio a esse mundo, veio como homem. Era Deus, mas ele veio como homem. Então Jesus sangrava como eu e você. E se ele levasse um tiro no peito, morreria. A não ser que Deus quisesse fazer o milagre na vida dele. Faria, porque ele tinha que morrer a morte de cruz. Mas ele veio como homem, tendo as mesmas necessidades que eu e você, tá? Só que Jesus, ele tem um propósito aqui na terra. É dar a gente a vida eterna. O propósito de Jesus morrer na cruz não foi salvar minha família, restaurar meu casamento, me dar carro, me dar casa, me prosperar, não foi isso. Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna. O restante é bônus. Ele morreu para nos dar a vida eterna. E ele então agora, ele vai fazer a última ceia com seus discípulos. E aí ele manda os 2 discípulos na cidade e ele dá orientação. A orientação é: vocês chegando na cidade vão encontrar um homem carregando um cântaro com água. Segue esse homem, não fala com ele, só segue. Esse homem vai entrar numa casa. Quando ele entrar na casa, você bate lá. Aí pede para falar com o dono da casa. E pergunta ao dono da casa, diz a ele que o mestre quer cear aqui e pede para ele mostrar para vocês onde nós vamos fazer essa ceia. Jesus já garante para os seus 2 discípulos que o homem já vai estar com um cenáculo, que é um tipo de galpão dentro da casa dele. Esse homem era rico, não era qualquer casa que ele tinha tipo uma sala enorme. E Jesus fala assim: essa sala já vai estar com mobília, já está preparada. E chega lá, quando ele mostrar, vocês vão lá e prepara a ceia, e logo depois eu vou chegar. E a Bíblia diz que eles encontraram exatamente o que Jesus havia falado. Exatamente o que Jesus havia dito. Eles encontraram o homem com a água, eles seguiram o homem com a água, eles chegaram na casa do chefe desse homem. Quando perguntaram ao homem, o homem leva eles para dentro do interior da casa, mostra aquela sala enorme, já preparada, já com uma mesa grande, no mínimo 12 lugares, 13, né? Com ele 13, 12 apóstolos, com ele 13, no mínimo. Ele tinha tudo pronto, inclusive os móveis, para ele fazer tudo. Então o que eu entendo com isso? Eu entendo que aquele homem já estava orando a Deus. Eu entendo que Deus já tinha falado com aquele homem que ele ia conhecer Jesus Cristo, que ele ia conhecer o Messias, o Salvador, aquele que daria a vida eterna. Eu entendo que aquele homem já vinha orando, devia ser um homem religioso, ele já vinha orando, e Deus falou: prepara uma sala, a maior que você tem aí, esse cenáculo, prepara, não faz mais reuniões nenhuma ali, prepara, coloca lá mesa, cadeiras, tudo preparado, porque eu vou trazer o meu servo aí. Aquele homem estava esperando, irmãos, porque ninguém coloca ninguém dentro de casa desse jeito. E o que Jesus falou aconteceu, estava tudo pronto, amém?
Então, esse homem me dá uma lição. Qual? Ele tinha comunhão com Deus. É muito ruim quando uma pessoa ela quer ter comunhão com a igreja, sem ter comunhão com Deus. Ela não entendeu o recado de Jesus. Ela não entendeu a mensagem da cruz. Não adianta. Enquanto as pessoas virem à igreja para encontrar um pregador, um homem de Deus, que impõe as mãos e ore e resolva todo o problema dela, ela não vai ter solução para o problema dela. Não vai ter. Porque é Jesus que trouxe solução para ela. Está dando para entender, sim ou não? A gente só prepara o terreno, mas quem opera é Deus. Aquele homem tinha comunhão com Deus. E Deus tinha falado tudo com ele, como ele devia fazer. E ele, quando recebe os 2 discípulos, ele não tem dúvida. Está aqui, ó. Já preparei tudo, mobiliei tudo, tudo pronto, pode trazer o mestre para cear aqui. Imagine a honra que esse homem recebeu. Amém, Jesus? Ele tinha comunhão com Deus, ele falava com Deus. Eu lembrei hoje, o dia todo, quando eu era pastor em Jacarepaguá, e eu sempre orei a Deus, nesses quase 30 anos pregando a palavra, eu sempre orei a Deus para Ele me dar nas igrejas algumas reuniões especiais, né? Aqui Ele me deu esse ano 2, né? Que é a Top 90, né? 90 minutos aqui na igreja buscando, toda primeira segunda-feira, um dia só, toda primeira segunda-feira do mês, que começa de 7 e vai até 8h30, toda voltada para a prosperidade, para Deus te levar para cima, te prosperar, tirar de situações ruins na vida financeira, tá? Reunião especial, debaixo de oração. A outra eu fiz ano passado, e esse ano já fiz de novo, que é 7 horas com Cristo, é uma vigília durante o dia de sábado, eu vou fazer no último sábado, agora dia 28, começa às 13 horas, termina às 8 horas, e é uma reunião viva, que você entra e sai a hora que você quiser, e essa reunião começa às 13 e vai às 8. Outra reunião especial, que debaixo de oração ele me deu. Lá em Jacarepaguá, eu fui fazer essa oração. Eu morava em cima da igreja, tinha uma casa pastoral lá em cima, morava lá em cima, e à noite eu deixava minha esposa e meus filhos, descia e ficava no estacionamento da igreja, que era fechado, não era aberto assim, e ali eu ficava orando até cansar. E eu estava orando a Deus, pedindo a Deus que me desse uma inspiração, e eu ouvi Deus falar assim: constrói uma arca. E eu falei, caramba, eu virei o Noé agora. Vou construir uma arca. Eu ouvi Deus falar, constrói uma arca. Eu falei, caramba, é o quê? Vai chover e vai acontecer de novo com o Senhor como é? E eu fui orando, continuei orando, né? Continuei orando, porque constrói uma arca, como assim, né? E aí eu continuei orando para saber o que Deus queria. O meu foco ali era que Deus me desse uma reunião para aquela igreja lá em Jacarepaguá. E Ele deu. E era para o final do ano. E eu fiz isso aqui com vocês já. Eu já fiz essa reunião aqui. E aí eu entendi. Aí ele foi me dando toda a direção de como seria, como eu colocaria as famílias dentro da arca, como é que seria um propósito somente para a salvação da família. E ele foi falando, eu fui anotando, e eu orando, falava, eu anotava. No final daquela noite, naquela madrugada já, e era madrugada que eu não terminei, eu tinha tudo direcionado já. Aí liguei para os pastores no dia seguinte. Um pastor de Volta Redonda falou que conhecia alguém que podia fazer de madeira. E eu fiz uma arca mais ou menos desse tamanho aqui, que eu trouxe para cá, inclusive. Eu fiz com meu dinheiro, fiz para mim mesmo, que Deus mandou fazer. Então eu fiz, trouxe. Já fiz essa campanha aqui com vocês. A arca bem parecida com a original, né, que fala, só que desse tamanho mais ou menos. E em cima, direção de Deus. Em cima, ele mandou fazer solta, né, para eu tirar e as pessoas colocarem a família lá dentro. Amém, irmãos? E tinha uma abertura assim em cima. Aí eu fiz um pergaminho grande, tipo um envelope grandão, para o pessoal colocar as fotos da família ali dentro. E o pessoal colocou e eu colocava lá dentro. Foi outubro, novembro e dezembro. Dezembro, antes do carnaval, eu fiz um clamor pela família. Salvação da família, era o que eu pedia para Deus. Salvar, só salvar.
Aí tá bom. Quando virou o ano, começou. Ô pastor, minha filha aceitou Jesus. Ô pastor, meu filho aceitou Jesus. O senhor vai batizar mês que vem. E começou, irmãos. Todas as pessoas que entraram naquela arca começaram a aceitar Jesus no ano seguinte. Mas foi uma coisa assim tremenda. Me chamou muita atenção. Era um senhor da minha igreja, que o filho dele já estava no vício, já envolvido com tráfico. Ele pegou esse propósito e colocou a foto do filho dele dentro da arca. Só. E não colocou outros familiares. Só o filho dele colocou dentro da arca. Ele não aguentava mais o sofrimento, né? E ameaças de morte, digamos assim, porque qualquer hora o filho podia morrer com a vida que ele levava. Ele falou, poxa, pastor, sabe o meu filho que o senhor orava? Eu coloquei ele na arca. Isso foi em janeiro, início de fevereiro, antes do carnaval do ano seguinte. E ele falou, pastor, meu filho entrou para uma igreja e aceitou Jesus. Falei, sério, irmão, sério. Esse propósito da arca foi muito forte, pastor, muito forte. E ele aceitou Jesus. Falei, glória a Deus. E eu vou conhecê-lo? Vou trazer ele aqui. Só que ele foi para a Assembleia. Falei, glória a Deus. Eu fiz um propósito, Deus me deu a direção, não foi para trazer para cá, foi para salvar. Está salvo? Tá. Aceitou? Aceitou. Vai passar pelas águas. Eu vou lá na igreja domingo que vem, que ele vai passar pelas águas. Falei, amém, glória a Deus. Passou pelas águas. Pouco tempo depois ele falou, pastor, meu filho já está evangelizando. Pouco tempo depois ele falou, pastor, meu filho já é diácono da Assembleia. Mais uns anos, 2 anos mais ou menos, e ele virou pregador do Evangelho. Amém, Jesus. Quando você tem comunhão com Deus, eu vou falar sobre comunhão com a igreja, mas quando você tem comunhão com Deus, Ele te revela o que você não sabe, Ele te dá a direção. Então não é só receber oração, não, é comunhão com Deus. E esse povo tinha comunhão com Deus, esse homem tinha, Deus já tinha falado para ele antes, eu vou mandar meu filho aí. Quando os 2 discípulos chegaram na casa dele, estava tudo preparado para receber Jesus. Deus já tinha visitado aquele homem. Isso é comunhão. As pessoas não entendem isso. Mas essa comunhão, essa vida de oração, essa vida constante na igreja, essa vida constante de leitura de palavra de Deus, isso traz para a gente uma relação com Deus mais próxima. E faz com que a gente entenda a vontade de Deus para a nossa vida. E é aí que a nossa vida começa a mudar. Quando a gente começa a entender a vontade de Deus para a gente. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Aí no versículo 16 diz assim, ó: e saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estava sentado a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro, porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver, nem nascido. Quem lembra como Judas morreu? Enforcado. Mas quando ele pula e se enforca, o que acontece com ele? A Bíblia fala que ele parte no meio. E quando ele parte, as entranhas dele saem. Não é normal uma coisa dessa. Se eu estou com a corda no pescoço e eu pulo, o pescoço vai quebrar. E se é para alguma parte do meu corpo rasgar, seria o pescoço. Mas ele rasgou aqui. Amém, irmãos? A morte dele foi terrível. E sem perdão. Jesus falou, era melhor que ele nem tivesse nascido. Agora eu te pergunto, o Judas era qualquer pessoa? O próprio Jesus falou, quem vai me trair é um de vocês, um dos 12, um dos mais pertos, um daqueles que tem comunhão comigo e que está perdendo a comunhão comigo. Agora eu vou falar da igreja. Amém, Jesus? Porque
Não foi qualquer seguidor, qualquer discípulo que ia até Jesus para comer pão e peixe que ele multiplicava, que ia até Jesus porque ele viu os milagres. Não, não. Quem traiu Jesus foi um dos 12. Pessoas que andavam com Jesus e tinham comunhão com Jesus Cristo. Ele fala, é um daqueles que mete a mão no meu prato para comer comigo. Não é qualquer um que vai me trair, não. Um de vocês, dos 12 apóstolos. Amém, Jesus? Então, assim, eu tenho que ter comunhão com Deus e tenho que ter comunhão com a igreja. Hoje tem uma ideia errada, maligna, de que eu posso ser cristão e ir para o céu e andar com Jesus sem ter uma igreja para congregar. Está muito errado isso. Muito errado. A Bíblia fala que eu não devo largar a minha congregação, como muitos têm costumes de largar, e eu não tenho que largar. Então, receber Jesus como Salvador não é algo da boca para fora. Eu preciso entregar a minha vida a Cristo, para que Ele possa agir por essa comunhão, agir na minha casa. Eu preciso entregar a minha vida a Ele e aprender com Ele como viver de acordo com a vontade dEle. A gente aprende com a palavra, a gente começa a consultar a palavra, Deus começa a se revelar para a gente como se revelou para o dono daquela casa, e a gente começa a melhorar a nossa vida, e a nossa vida vai mudando. Amém, Jesus? Porque mesmo aqueles que têm comunhão com Deus, se não vigiar pode perder. Eu já vi muitos perderem, infelizmente. Pessoas muito usadas por Deus que hoje estão no mundo, hoje estão perdidos. Alguns perderam a sua família, ou estão na sarjeta. E a culpa não é de ninguém, a culpa é da pessoa. Porque ela não quis manter o compromisso com Deus. Ela não quis manter a comunhão dela com a igreja e com o Senhor. Amém, Jesus? O Judas já estava começando a perder a comunhão com Deus. E Jesus já falou, vai acontecer, hein? Um de vocês vai me trair. Todo mundo começou a perguntar, sou eu? Você, é um que mete a mão no prato comigo. Pronto, um de vocês 12. Vocês estão perdendo a comunhão comigo. Estão deixando de pensar como eu penso, de agir como eu ajo, de falar como eu falo. Comunhão, irmãos, não é só reunir. Comunhão não é só ficar frequentando ou visitando igrejas. Comunhão é quando você decide servir a Deus. Aí você passa a ter uma comunhão com Deus, Ele começa a te livrar, te abençoar, te crescer, restaurar seu lar, abençoar seu casamento. Ele começa a te abençoar, porque você passou a ter uma relação com Ele. Comunhão é diferente. Primeira carta de João, capítulo 1. Jesus então entrou na casa, lá no cenáculo, e teve comunhão com os discípulos. Mas Ele avisou, um de vocês está perdendo a comunhão comigo. Coisa séria, irmãos. É muito triste, sabia? É muito triste. Para o pastor, então, como eu, é muito triste. Você vê uma pessoa bem com Deus e de repente essa pessoa, por N motivos, ela começa a se esfriar, não quer mais ir à igreja, não quer mais orar, vai perdendo a comunhão, daqui a pouquinho ela não pensa mais como pensava antes, as ideias começam a mudar, começa a entrar um monte de caraminhola na cabeça da pessoa, e ela já não pensa mais. Esses dias o pastor falou comigo, aliás, ele me mostrou até a foto, de um pastor que a gente conhecia, né? Estava no início, estava começando, pastor gente boa pra caramba, boas reuniões, sabia pregar. Ele falou, pastor, lembra do pastor tal, que começou há muitos anos atrás, que hoje podia estar aí com a gente? Eu falei, lembro, o nome dele é tal. Eu falei, lembro. Aí ele mostrou até a foto. Eu falei, então, olha como é que ele está agora. Eu olhei a foto, eu nem reconheci, irmão. Totalmente largado, sabe, diferente, só falando bobagem, Deus não existe, e vocês são tudo isso, aquilo, xingando os crentes, xingando a igreja, xingando aqueles que foram pastores dele. Fiquei pensando, meu Deus, como é que a pessoa desce a esse nível? Falta de comunhão com Deus. Isso, entendeu? Falta de comunhão. Enquanto a gente não entender que não é só frequentar a igreja, mas é ter comunhão com Deus, essas coisas vão acontecer. Mesmo a pessoa sendo muito abençoada, tá? Quem traiu Jesus foi um dos 12, que sentava na mesa com ele e metia a mão no prato.
Não foi qualquer um. Então, qualquer pessoa pode cometer esse erro. Eu tenho que vigiar. Eu não consigo orar mais. Por que eu não consigo orar mais? Eu não me alegro mais ouvindo louvor, mas o pagode eu voltei a me alegrar. Já nem ouvia mais, voltei a me alegrar. Eu não frequentava mais certos lugares, mas agora voltei a frequentar. Eu não falava mais com certas pessoas de madrugada, mas agora eu voltei a falar. Enquanto a esposa está dormindo, enquanto o marido está dormindo, a pessoa está lá de madrugada de papo furado novamente. Já tinha parado com essa prática. Está voltando por quê? O diabo veio para matar, roubar, destruir, irmãos. Matar, roubar e destruir. É isso que ele veio fazer. Amém, Jesus? Então, essa comunhão, ou essa falta de comunhão com Deus, faz a gente retroceder. O Judas retrocedeu e deixou o diabo entrar. A Bíblia fala, Satanás entrou em Judas, ele foi lá e traiu Jesus. É assim que fala a Bíblia. Mas por que Satanás entrou num apóstolo? Ele perdeu comunhão com Cristo. E essa é a mensagem. Primeira carta de João, capítulo 1, e João vai falar assim, ó, logo no versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Está falando de quem? É claro, né, irmão? O João está falando, olha, eu vi a vida eterna, eu vi a vida de Deus, Jesus andou com a gente, eu conseguia tocar nele, eu vivi com ele, e é isso que eu estou anunciando. Eu não estou anunciando religião, eu não estou anunciando mais uma seita, eu não estou anunciando nada dessas coisas, eu não estou anunciando nada fantasioso, eu estou anunciando a palavra de Deus, eu estou anunciando o Senhor, que eu andei com ele, eu toquei nele, eu sei quem ele é, eu vivi com ele. Ele se manifestou em carne, como homem, ele se manifestou para a gente e eu vi ele. E é esse que eu estou anunciando para vocês. Amém, Jesus? Esse João tinha muita comunhão com Jesus. Era ele que encostava a cabeça no ombro dele. Ele tinha muita comunhão com Jesus. Diga amém, pessoal? No versículo 3 ele fala assim, e o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais o quê? Comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se... Gozo é muita alegria, né? Então, ele está dizendo, eu escrevo essas coisas e anuncio essas coisas para vocês, para que a sua alegria seja completa. Alegria completa. Alegria completa. O que seria isso? Minha alegria com Deus completa não depende de nenhuma realização minha. Então, se eu comprei o que eu queria ou não comprei o que eu queria, eu sou alegre. Eu sou feliz. É por isso que o povo de Deus é diferente. É por isso que tem pessoas que se incomodam com o povo de Deus. Porque o mundo está caindo e a gente está rindo. O mundo está caindo, a gente está louvando. Enquanto as pessoas querem pegar uma perna de 3 para dar na cabeça de alguém, a gente está orando. Quando a pessoa está com raiva, a ponto de ser levada, está numa camisa de força, entrando em depressão, a gente está de joelho dobrado orando e se alegrando com Deus. E a pessoa fala, essa pessoa só pode ter uma vida boa, e você vai lá ver, a vida dela está pior que a sua. Só que ela tem comunhão com Deus. Então ela não entra em depressão. Ela não vai se entupir de remédio. Ela não vai cortar os pulsos. Ela não vai cortar as pernas. Ela não precisa disso. Ela tem uma dose muito maior que Jesus Cristo. É comunhão. Amém, Jesus? O João está falando de comunhão. Ele fala, vocês têm que ter a mesma comunhão que nós temos. E junto com a gente. Ele está falando de igreja, tá? Ele fala no versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Para que também tenhais comunhão conosco, com a gente. Está falando da igreja. Então nós nos reunimos para adorá-lo. Você passa a ter comunhão com a gente. E qual é a nossa comunhão? Com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Se você tem essa comunhão que nós temos, sua alegria vai ser completa.
completa. Pode dar adeus à depressão, pode dar adeus à tristeza, porque a sua alegria não depende do marido, da esposa, do dinheiro, do carro, da casa. A sua alegria não vai depender disso. Você vai ser uma pessoa realizada, você vai ser uma pessoa feliz. Ponto, acabou. A batalha vem como vem para todo mundo, a luta vem como vem para todo mundo, a crise vem como vem para todo mundo, mas você está de pé, você vai vencer em nome de Jesus. Amém, pessoal? A comunhão com Deus é importante. O João está chamando esse povo para ter comunhão com a igreja. Essa comunhão vocês vão ter com a gente, ele fala. E a nossa comunhão que vocês vão ter junto com a gente é a nossa comunhão com o Pai e com o Filho. Nós não temos comunhão com o pecado, não temos comunhão com o mundo, não temos comunhão com o vício, não temos comunhão com não, nossa comunhão é com Deus. É com o Pai e com o Filho. Não tenho comunhão com ninguém. Vou repetir. Comunhão não é só reunir um grupo de pessoas. Estão em comunhão. Como? Está lá 100 pessoas, tudo se batendo lá na família. Não tem comunhão nenhuma. Não, pastor, no final do ano eu fiz uma comunhão com a minha família. E aí, como é que foi? Tem que ver. Fofocaiada danada, briga para lá e para cá, tapa na cara, puxão de cabelo, ameaça, ciúme. Passou toda vez que a minha família reúne no final do ano é assim. Isso não é comunhão. Não é comunhão. Comunhão são pessoas unidas. Comunhão são pessoas que têm uma alegria completa. Comunhão é quando você está pronto para estar junto com aquela pessoa. Isso é comunhão. Você quer ver comunhão? Vai forte, forte. Atos capítulo 2. Os discípulos vão receber o Espírito Santo, vão sair para pregar o Evangelho como Jesus mandou, e vão começar a converter um monte de gente. Roma vai ficar desesperado com essa galera aqui. E aí vão começar a perseguir a igreja. Porque esse povo cresce igual coelho, irmão. Esse povo começa a crescer, crescer, crescer. O Paulo, cheio do Espírito, o Pedro, primeiro, cheio do Espírito Santo, ele vai pregar aqui e de cara já vai ganhar quase 3.000 almas. É muita gente se convertendo. Muita gente se convertendo. De cara, ele já vai ganhar quase 3.000 almas. E eles começam a crescer e crescer. E aí eles começam a se reunir. Mas comunhão não é só reunião. Repetindo, comunhão é quando você começa a pensar igual. É quando um grupo de pessoas começa a pensar igual. Ter as mesmas ideias, ter as mesmas vontades, ter os mesmos ensinamentos, ter o mesmo conceito de vida. Então essa pessoa está em comunhão. Por isso que é importante a igreja. Por isso que o apóstolo João está dizendo: eu vou ensinar vocês para ter comunhão com a gente, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. É isso que eu vou ensinar para vocês. Comunhão com Deus. É importante, você vai ver isso aqui agora. Versículo 42. E perseveraram essas quase 3.000 almas, tá? Que começaram a congregar com eles. Se converteram na mensagem do Pedro. E perseveraram na doutrina de quem? Dos apóstolos. Então, na comunhão que eles vão ter com Deus, eles tiveram uma doutrina. Você sabe que doutrina é algo que muita gente não fica na igreja porque ela não quer. Ela não quer ser doutrinada. Ela não quer se converter. Ela não quer mudar o comportamento. Ela quer a bênção. Ela quer a cura. Ela quer a porta do emprego se abrindo. Ela quer o marido de volta, quer a esposa de volta. Ela quer o filho fora do tráfico. Mas ela não quer essa comunhão, ela não quer a doutrina da igreja. Sem doutrina não tem comunhão. Sem doutrina não tem comunhão com Deus. É necessário que Deus venha doutrinar a gente, doutrinar completamente, para a gente começar a pensar como Ele,
agir dentro da vontade dele, para começar a ter comunhão. Os apóstolos começaram a dar essa doutrina, e eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, e também na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Você vê que aquelas quase 3.000 almas começaram a fazer a mesma coisa que os apóstolos faziam, doutrina dos apóstolos, começaram a pensar igual os apóstolos, começaram a andar igual os apóstolos, começaram a participar do partir do pão com eles, e nas orações com eles. Aí olha o que acontece, quando essas quase 3.000 almas fazem o que os apóstolos faziam, entraram em comunhão com os apóstolos. Olha o que acontece no 43. Em cada alma havia o quê? Temor. Temor aqui no sentido de respeito agora, né? Eles começaram a entender quem é Jesus Cristo. E muitas maravilhas e muitos sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comunhão. Tudo em comum. Comunhão. O que é comum entre eu e vocês? Se você aceitou Jesus, você então agora está aprendendo com a palavra de Deus a ser uma pessoa correta, direita, andar homem de uma só mulher, mulher de um só homem, casal que vai criar seus filhos dentro da doutrina da palavra, que não vai ter sofrimento com seus filhos quando ele crescer, porque vão crescer, e uma vez que você ensina a criança, a Bíblia fala, no caminho que ela deve andar, ela cresce, não se desvia dele, ela vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Então a gente está aprendendo juntos, em comunhão. Então quando eu estou na igreja, mas o meu pensamento é contrário, lembra de domingo? O grupo dos obedientes e o grupo dos... Quem lembra? Questionadores. Aqueles que você pode pregar, mostrar, e a pessoa não quer saber. No final ela pede: pastor, faz uma oração por mim. Não ouviu até ouviu, mas não aceitou no coração dela o que foi pregado a palavra de Deus. Não tem comunhão. Eu vou falar mais, hein? Um tempo atrás, alguns anos atrás, eu recebi, não era nessa igreja, era outra igreja que eu fui pastor, 2 jovens senhoras que participaram do culto e falaram assim: pastor, a gente pode congregar na sua igreja? É claro, na nossa igreja não tem problema não, você chegou, gostou, entendeu, aceitou Jesus, vai ser batizado nas águas, se já é batizado, beleza? Não tem segredo com a gente. Não tem sem fazer nada. E elas falaram assim, e eu falei assim: mas vocês parecem que já são crentes, né? E elas falaram assim: sim, nós somos. Eu falei: aconteceu alguma coisa? Deus vai mostrando, né? E eu falei: aconteceu alguma coisa? E elas falaram assim para mim: a gente está vindo de uma igreja. Falou o nome da igreja que eu não vou falar aqui. Então, pastor, lá na nossa igreja, o pastor tem o costume de subir no altar e exortar os membros publicamente. A Bíblia fala que tem exortação que tem que ser pública, né? Mas pública não é no altar expondo. Bom, a gente não faz isso, né? A gente não faz isso. Pública é no sentido de eu falar abertamente com você e acabou, né? Mas tudo bem. Só que nessa igreja eles tinham um costume de falar no púlpito o que a pessoa tinha feito e exortá-la publicamente para toda a igreja ficar ciente do que ela tinha feito. Aí você vai falar: você está errado, pastor. Tá, calma, tá, tudo bem. Aqui eu não faço. Tá, tudo bem. Mas era a doutrina da igreja. A igreja era assim. E essas mulheres sabiam que a igreja era assim. E aí vem a pergunta, né? Eu falei para elas, falei: vem cá, vocês sabiam que a igreja era assim? Sim, nós sabíamos. Vocês não faziam a obra lá? Sim, nós fazíamos a obra lá. O pastor tirou vocês da obra? Tirou, e publicamente falou o que a gente fez. Foi isso que a gente não gostou. Ah, entendi, então vocês não gostaram porque foram expostas. Sim. Falei: aqui a gente não faz isso. Mas deixa eu te perguntar, vocês já viram
o pastor de vocês, expor outras pessoas e exortá-las, é costume da igreja? É doutrina da igreja? Sim, pastor, é doutrina da igreja. Então vocês já viram ele fazer isso? Já viram ele fazer várias vezes. Ele então, de púlpito, exortar e expor as pessoas. É costume da nossa igreja. E vocês não tomaram nenhuma providência? Vocês, quando era com os outros, vocês não quiseram sair da igreja, vocês não ficaram aborrecidas e não quiseram sair, não falaram mal do seu pastor, não falaram mal da sua igreja, enquanto não era com vocês, estava tudo bem? Aí elas abaixaram a cabeça assim, olharam uma para a outra e já viram que eu ia pegar. Falei, olha, não tem problema nenhum de vocês virem para cá, mas vocês precisam voltar e pedir perdão ao pastor de vocês. Sabe por quê? Porque vocês sabiam que era a doutrina da igreja. Só que quando foi com vocês, vocês pularam fora e agora vocês estão falando mal da igreja de vocês e falando mal do pastor de vocês. Só que vocês viram isso acontecer várias vezes e vocês nunca falaram nada. Só que agora é com vocês, né? Agora vocês erraram, né? Então, quer ficar aqui? Vai lá, se acerta com o pastor de vocês e traz aqui e volta. Nunca mais voltaram. É o correto, irmão. Ou você tem comunhão, ou você não tem comunhão. E se você não tem comunhão, você vai perder a bênção de Deus. Amém, Jesus? Como que eu posso abençoar você se você não acredita nem no que eu prego? Como que Deus pode me usar para te abençoar se você estiver nessa igreja, mas não acredita no que eu prego? E eu não estou pregando a minha vida, estou pregando a palavra de Deus. Está dando para entender, sim ou não? Irmãos, quem te abençoa é a palavra, quem te abençoa é Jesus Cristo, mas os pastores pregam essa palavra para revelar até você, para que você seja abençoado. Mas se não tem comunhão entre nós, você entendeu aqui? Esse povo, quase 3.000 almas, esse povo, eles começaram a perseverar na doutrina dos apóstolos, ficaram em comunhão com os apóstolos, partiam o pão e orações com os apóstolos, e aí começou a acontecer maravilhas na vida deles, recém-convertidos, mas começaram a acontecer sinais, a Bíblia fala, sinais e maravilhas na vida dele. E quem fazia os sinais e maravilhas? Fala aí. Se faziam por quem? A Bíblia fala, pelos apóstolos. Enquanto eles estavam em comunhão com aquela igreja e com aqueles apóstolos, os apóstolos eram usados por Deus para operar neles maravilhas e sinais. Você está entendendo a importância da comunhão? A importância de começar a querer pensar igual. Senhor, eu quero aprender. Por isso que eu dei a palavra para o rapaz hoje à tarde. Falei, o problema é que você só vai à igreja, né? A sua vida apertou, você vai na igreja, né? O problema é que você só quer orar, que alguém ore e que Deus resolva todo o seu problema. Não é assim que funciona. Não, pastor, não é, amigo. Você precisa parar, ouvir, começar a ter comunhão com a palavra, com a igreja, e daqui a pouco o pastor começa a abençoar. O pastor, não foram os apóstolos? Ou você acha que foi qualquer um que me colocou aqui no altar, e antes de mim era o pastor Paulo, e depois de mim não sei quem vem? É isso que as pessoas precisam despertar. Essa comunhão é importante. Amém, Jesus? Assim, irmãos, falei de uma igreja, de um exemplo, né? A gente é a igreja da graça. Então a gente tem um jeito, né, de trabalhar, a gente preza pela palavra de Deus, sempre te ensina e te exorta na palavra de Deus. Mas outras igrejas têm outras doutrinas diferentes. Então você imagina, por exemplo, à tarde eu estava pregando assim, aqui passou uma mulher lá no portão lá, e daqui a gente vê, né, o pessoal passando, mais de dia. E ela era daquela igreja que tem uma roupa que pega daqui e vai cobre até a unha do pé, lá embaixo. Quando essas mulheres passam com essa roupa, muita gente fica zombando. Algumas vão até com essa roupa até para a praia, com a família, que eu já vi. Até na praia. E ficam zombando delas por causa disso. E ela pode provavelmente ser muito mais abençoada do que muitos que zombam dela. E eu estou falando de crente, tá? Crente zombando de crente. Que já está tudo errado. A Bíblia fala que eu não tenho que me assentar na roda do escarnecedor. Não tem que ser zombador. Agora, se ela está na igreja,
Acompanhe meu raciocínio. Se ela está na igreja, que tem essa doutrina de roupa para as mulheres, e ela começa então a querer mudar a doutrina da igreja, ela está em comunhão com a igreja? Ela está querendo mudar. Não, ela tem que ir para outra igreja, ela não tem que mudar aquela igreja. Se ela não tem comunhão com aquela, isso eu não faço, então ela tem que orar a Deus e ir para outra igreja, onde ela vai se encaixar e vai conseguir pensar igual. Porque ali ela não está pensando igual. Ou ela acha que toda a doutrina da igreja tem que mudar porque ela não concorda. São os questionadores que a gente falou domingo. Essa pessoa, como que ela vai ter bênção do altar, sinais e maravilhas vinda do altar, se ela é contra tudo que se fala no altar e que se ensina no altar? Como que o altar vai abençoar essa pessoa? Deu para entender agora? É isso. É só isso. Comunhão é isso. Simples assim, irmão. Diga amém, Jesus. Simples desse jeito. A Bíblia diz que essas 3.000 almas então perseveraram, tiveram comunhão, partiram o pão, oraram com os discípulos, com os apóstolos, e logo, através dos apóstolos, começou a acontecer na vida deles sinais e maravilhas. Agora, presta atenção nessa comunhão, tá? Se você ficar espantado agora aí. Vai ficar espantado. Pode segurar na cadeira aí. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só, hein? Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Presta atenção na comunhão desses apóstolos e dessas quase 3.000 almas. É loucura. Isso aqui é loucura. É ou não é? Isso aqui, irmãos, que está na Bíblia, se a gente vê isso aqui hoje, a gente vai tratar isso aqui como uma seita, a gente vai tratar isso aqui como pessoas perturbadas. Se fosse hoje. Sim ou não? Preste atenção no que aconteceu aqui. As pessoas que se uniram no caminho de Jesus Cristo, com os apóstolos, o Pedro, João, Tiago, Marcos, essas pessoas, elas começaram a vender tudo que elas tinham, irmão. Que loucura! Fazendas, tudo que vendiam, e vinham até os apóstolos, dava tudo a eles, e falava assim, vamos dividir por igual. Quem tem necessidade aqui, entre nós, ninguém vai ter necessidade. Eu abro mão da minha riqueza e divido o que eu tenho com vocês aqui. E todos eles começaram a fazer isso. Isso é loucura. Ou não é loucura? Sim ou não? Se você vê uma coisa dessa hoje, você vai para dentro ou para fora? Hã? Não, fala a verdade, irmão. Vai para dentro ou para fora? Vai para fora. Você vai ficar num lugar desse? Não vai. É uma loucura. Agora, isso aqui não foi fanatismo. Isso aqui foi direção de Deus. Para aquela época onde o evangelho estava começando, a perseguição estava começando, Roma começou a ficar contra esse caminho, Roma começou a perceber que todo mundo estava se convertendo, inclusive os romanos estavam se convertendo, e começava ali já o movimento de perseguição, então eles se uniram e se fecharam. E isso é comunhão. Isso é comunhão mais pura, porque isso aqui é loucura, irmão. Ninguém faz uma coisa dessa hoje. Quer dizer, até faz, mas a gente tem isso como fanatismo, a gente tem isso hoje, sei lá, como fanatismo, como lavagem cerebral, como pessoas idiotas, como alguns falam, né? Alguns chamam até de idiotas. E eu não estou falando de dízimo e oferta, não. Isso é normal. Isso para mim é normal, está na Bíblia. Estou falando de pessoas que estão vendendo suas propriedades, suas fazendas, entregando aos apóstolos e dividindo para todo mundo. Eu fico pensando, irmãos, sabe? Eles não tinham igreja nessa época, né? Hoje, tem um movimento que está crescendo muito,
infelizmente, principalmente entre os jovens, que para ser cristão e andar com Jesus, eu não preciso de igreja. Isso é do diabo. Precisamos. Eu comecei essa mensagem falando isso. Mas tem essa ideia. E essa ideia está crescendo principalmente entre os jovens. Então eles se intitulam cristãos, mas não tem um pastor, não tem uma igreja, não entregam os seus dízimos, porque não tem onde entregar, não tem suas ofertas. Simplesmente são cristãos, creem em Deus e não querem saber de igreja. É assim que está se desenhando esse movimento. Já não é de hoje, mas agora está crescendo mais. Tá? Uma coisa como essa aqui, para essa pessoa, é coisa de doido. Eles vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Aí eu fiquei pensando, esse pessoal, eles pegam na Bíblia Sagrada e falam assim, porque no passado não tinha igreja. Porque no passado eles se reuniam nas casas. Por que agora tem que ter igreja? É assim que eles falam. Esse é o argumento deles. Porque no passado eles se reuniam nas casas. Realmente, nas casas. Mas por que nas casas? Porque estavam começando esse movimento que crescia muito rápido. Depois desses quase 3.000 almas, o Pedro vai converter quase 5.000 depois. 2 pregações do Pedro, 8.000 pessoas convertidas. Roma ficou doido com aquilo. Roma era o poder na época. Amém, Jesus? E começavam as perseguições. Então eles tinham que fazer tudo escondido, nas casas. As cartas que liam, tem que se passar de mão em mão, e tudo era escondido. Por isso que eles fizeram isso. Eles não fizeram isso por maldade. O Pedro não ficou rico com isso aqui. O João não ficou rico com isso aqui. Isso aqui não tinha maldade nenhuma, não. Isso era um meio para que eles pudessem se sustentar durante essas perseguições. É igual a guerra hoje. Você imagina a guerra. Tem lugares aí que a coisa está feia, né? Então você imagina o cristão mesmo, imagina os cristãos aí nessa guerra. E eles têm que ficar escondidos. Acabou, irmão. Tudo é de todo mundo. Senão alguém vai morrer. E eles se reuniam. E se reúnem hoje. E isso é comunhão. A mais pura comunhão isso aqui. Amém, Jesus? É loucura. Mas está aqui, ó. Está escrito aqui. Depois esse modelo mudou. Aí cada cidade começou a ter sua casa, onde tinha um pregador que pregava na casa, e aí passou aquela igreja formada naquela casa, realmente mandava ajuda para outra igreja de outra cidade, a outra que estava melhorzinha mandava ajuda para outra, eles ficavam ajudando um ao outro o tempo todo ajudando um ao outro. Mas nós não queremos ter igreja, a pessoa não quer ter igreja. Eu queria perguntar isso aqui para eles. Já que vocês querem um modelo antigo, então vocês não fazem isso aqui. Eu queria ver se alguém ia querer fazer. Eu queria ver, irmãos. Eu queria ver se alguém falasse, não, pode deixar que eu faço. Se alguém chegar ali na minha casa, na reunião na minha casa e falar que não tem casa para morar, eu vou dar minha casa para ele. Não faz. Porque isso aqui não é o modelo de hoje. A comunhão com Deus faz com que você entenda a mensagem do Senhor na sua vida e queira mudar tudo. Amém, pessoal? Você começa então a perceber que Deus quer que você seja feliz. João capítulo 15, eu quero encerrar aqui com você rapidinho. Hoje nós estamos falando de comunhão. Quando Jesus entra na minha vida, eu posso ter comunhão com Ele, com a palavra e com os irmãos da igreja. Você precisa ter uma igreja para ter comunhão, para congregar. Você quer ver uma coisa? Nós temos um grupo de visitas na igreja. Que grupo abençoado, irmão. Aliás, vocês que são antigos na igreja, devia procurar o pessoal, começar a orar com eles, fazer parte desse grupo de visitas. A gente tem vários vovozinhos, vovozinhas, que não conseguem vir na igreja mais. Pela idade, fracos. E o nosso grupo todo mês visita esse pessoal para levar a Santa Ceia para eles,
faz um culto no lar deles. Isso é comunhão, irmão. Isso é comunhão. Isso é o partir do pão, igual eles fizeram aqui. É um grupo abençoado, o nosso grupo de visita. Que tem que aumentar, tem que crescer. Tem muita gente na igreja sem fazer nada. Muita gente na igreja sem fazer nada. Precisa começar a visitar essas pessoas também, fazer parte desse grupo. É uma bênção as irmãzinhas, o avôzinho aí. A gente visita as pessoas direto e leva a Santa Ceia para eles. Aí manda a foto para mim, manda o vídeo, aí eu falo com o pessoal. Aí o pessoal fica lá se divertindo, rindo, ouvindo a palavra, louvando. Eles sabem que não estão sozinhos. Isso é comunhão. Por isso que fazer parte disso aqui é importante. Você não está sozinho. Nunca vai estar sozinho. Bom, a gente nunca está sozinho, lógico. Deus é com a gente. Mas em termos de pessoas, né? Bom, para terminar agora, João 15. Vou terminar aqui agora. Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Vou repetir. É Jesus falando, está com a gente. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu... Pronto, para aí. Eu vou terminar a reunião, presta atenção. A Bíblia fala que ele me amou primeiro. Antes que eu o amasse, ele me amou. Deu a vida dele numa cruz, por amor a mim, antes que eu merecesse esse amor. Tá? Agora ele diz aqui, ele vem dizendo que o Pai o amava e ele também amava a gente, e ele nos orienta a que nós permanecemos no amor dele, não é no nosso. Aqui tem uma coisa importante, irmão. Eu sei que ele me amou e morreu por mim. Tá. Eu amo Jesus. Me entreguei a Jesus. Abandonei aquela vida que eu tinha e me entreguei a ele. Tudo bem. Mas eu sou homem. Certo? Vivo nesse mundo. Eu ainda posso me irritar, me enraivecer. Eu ainda posso fazer um monte de coisa errada. Posso ter desejos impuros, malignos, maliciosos. Tudo pode acontecer comigo. Eu sou um sujeito homem normal, como qualquer um. Certo? Como qualquer um, inclusive, que está lá fora. A diferença é que eu encontrei Jesus na minha vida. E agora é luta atrás de luta para me manter na presença dele. Certo? Então, como que eu vou vencer isso? Como que eu vou vencer pecados, tentações, iras, raiva? Como que eu vou vencer o coração ferido, magoado, porque alguém me tratou mal? Como que eu vou vencer essa coisa de querer se vingar de todo mundo, de querer estar sempre com raiva das pessoas? Como que eu vou vencer? Permanecendo no amor dele. Eu tenho que lembrar que ele me amou antes que eu fosse quem eu sou agora. Ele não esperou eu me converter, me batizar nas águas, no Espírito Santo, me tornar pregador, para dizer eu te amo. Não, ele me amou quando eu estava nas drogas, ele me amou quando eu estava na bebida, ele me amou quando eu estava na prostituição, ele me amou quando eu estava nos pagodes, ele me amou quando eu estava quando eu estava nas madrugadas, ele já me amou. Então ele quer que eu permaneça nesse amor. Ele quer que eu lembre, toda vez que eu enfrentar uma batalha, uma doença, uma enfermidade, um desejo, uma vontade, toda vez que ele quer que eu tiver tentado a uma queda, ele quer que eu lembre da cruz, ele quer que eu lembre que ele me amou. É como se ele estivesse falando assim, ó, lembra, hein? Eu te amei primeiro, você vai voltar para lá? Você lembra de onde eu te tirei? Eu te amei lá na lama, eu te amei lá no lamaçal, eu te tirei de lá. É isso que ele quer. Quando eu entendo isso e permaneço no amor dele, eu recuo. Essa é a hora que eu recuo. Essa é a hora que eu venço. Amém, Jesus? Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei o que ele fez na minha vida. E ele fez por amor a mim. E eu nem estava nem aí para ele. Mas ele me amou primeiro. Permaneça no amor dele. Essa comunhão vai ser tão forte, que você não vai ter mais falta de nada. É bom, irmãos.
As pessoas falam assim, pô, pastor, o senhor está sempre feliz, sempre rindo, sempre alegre, sempre para frente, sempre para cima. O senhor está sempre assim, glória a Deus por isso. Então, parece até que eu não tenho problema, né? Parece que eu não tenho luta, não tenho perseguição, parece que ninguém faz nenhum mal para mim, parece que ninguém me deseja mal, porque parece que ninguém arranha meu carro, parece que ninguém, sei lá. Mas tudo que acontece com vocês acontece comigo também. A diferença é que eu entendi, eu permaneço no amor dele. E é uma coisa boa, irmãos. Você vai acalmar seu coração e vai salvar sua família, seu casamento, sua filha, seus filhos, sua filha, seu filho. Tudo se você permanecer no amor dele. É só conhecer. Amém? Vamos orar agora em nome de Jesus. Sua alegria vai ser plena, irmão. Sabe que é uma alegria que não depende de realização, não depende de ganhar nada, não depende de ser curado. É muito, muito diferente. É muito diferente. Você vê uma vovozinha no hospital, quase morrendo, querendo fazer um culto de ação de graça. Quer dizer, outros estariam revoltados com Deus. Revoltados. Por que Deus está fazendo isso comigo, pastor? Não. E a pessoa está lá querendo dar culto de ação de graça, mesmo doente. Essa pessoa permanece no amor de Deus.